Paz seja convosco. Vamos dar início a mais um estudo em nome do nosso Senhor Jesus. E hoje nós falaremos sobre a besta do Apocalipse 13 e a guerra aos santos. Então convido os nossos irmãos a lermos o Apocalipse capítulo 13, do verso 1 em diante, e nos diz assim: E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, do seu trono e poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nos estudos anteriores, nós, principalmente aqui no Daniel capítulo 7, foi indagado a questão dos impérios, né? Então nós vemos ali as particularidades de cada império. O império da Babilônia, representado por Nabucodonosor, né? Reinou ali do ano 606 ao ano 538, e logo em seguida vem o império dos Medos e Persas, reinado ali por Ciro e Dário, né? No ano 538 ao ano 331. Depois o Império da Grécia, do ano 331 ao ano 168, e depois o Império Romano. Então nós olhamos e nós conseguimos ver através dos estudos que cada império desse aí foi derrotado por outro império. Mas quando nós vamos ver aqui no Apocalipse capítulo 13, essa besta, ela pega alguma coisa desses impérios anteriores. Então a besta é formada sobre aqueles impérios anteriores. Então o império que representa essa besta, ela tem todas as particularidades daqueles primeiros impérios. E nós vamos ver que se encaixa de acordo com a palavra do nosso Deus. Então, quando fala aqui, subiu do mar, dentre os povos, né? Ele tinha o quê? 7 cabeças. Lá em Daniel, totalizavam 7 cabeças. Então, essas 7 cabeças, quem são essas 7? Então, nós vamos ver ali, na totalidade, na soma das cabeças ali, que realmente se trata ali dos impérios que vieram a formar essa besta, mas cada um com as suas particularidades, né, trouxeram para dentro do império maior ali, que era terrível e espantoso, né, no livro de Daniel. Então a gente vê realmente que se trata de um poder muito forte, né? E esse poder era representado ali por 10 pontas, e no meio dessas 10 pontas surge uma outra ponta pequena, do qual abate 3 pontas e assume o poder,
E persegue os santos do Altíssimo e muda a lei e os estatutos, né? Quem que mudou? Então hoje é muito fácil nós vermos, né, tirar os mandamentos de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, e colocar outros dias de guardas, né? Então a gente vê realmente que esse personagem, a palavra de Deus vai tratar dele, e nós vamos conhecer, né, quem realmente fez tudo isso. Então eu convido aqui para nós meditarmos no verso 1 do Apocalipse capítulo 13. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então nós vamos ver lá, aqueles impérios, né, eles tinham suas cabeças ali. Então o Império Babilônico, o Império dos Medos e Persas, o Império do Grego, né, que levantou ali tinha 4 cabeças aquilo ali. E no final de tudo nós vamos ver ali que totalizam realmente 7 cabeças. Então, e esses 10 chifres aqui, ele simboliza justamente o Império Romano. Então o Império Romano, antes da sua fragmentação, da sua divisão, né, ele era mais forte, mas houve uma divisão no Império Romano. Então tinha o Império do Oriente e o Império do Ocidente. Então o Império do Oriente, representado pelos reinos bárbaros, né? Então a gente vê ali que esses 3 faz guerra contra aqueles 7. Eles eram terríveis, né? Era um reino muito forte. Então, e isso aí começa-se desde lá, antes do ano 300, já começa a fragmentação, a divisão dentro desse império. Então, quando a gente vê que, através da leitura, através dos estudos, nós vamos ver que vai surgir uma besta que ela, na verdade, ela estava ferida de morte, mas ela vai reviver, e o povo vai se prostrar perante esta besta. E nós vamos ver aqui através da leitura, e diz assim, verso 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Semelhante ao leopardo. E os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Então a besta aqui no verso 2, ele era semelhante ao leopardo. Nós lembramos lá que o leopardo, ele simbolizava o Império da Grécia. Então, a Grécia, né? Daniel 7 lá fala do Império Grego, e era o 3º reino, que reinou do ano 331 ao ano 168 a.C. E aí nós vemos aqui os seus pés como de urso. Qual que é o império do urso? O urso simbolizava ali justamente o império dos medos e persas, né? Eles eram ferozes também, eles tinham garras, né? E houve grande batalha, e ele destruiu quem? Ele destruiu justamente o Império Babilônico. O Império Babilônico era quem lá? O leão, Daniel 7. E aqui a boca era como de leão. Então a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso e a sua boca como de leão. Então essa besta que surge aqui,
justamente ela pega particularidades desses impérios primeiros, né? E aí monta-se esse animal terrível e espantoso de Daniel capítulo 7, que consta aqui também no Apocalipse capítulo 13. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e poder para continuar por 42 meses. Então essa besta estava ferida de morte, e ela foi curada, né? Então, através daquela fragmentação ali nos anos anteriores, as divisões, então enfraqueceu o poder romano ali. E o Império dos Bárbaros, os três ali, eles batalharam contra o reino do Ocidente e prevaleceram, né? Batalhou e prevaleceu ali por um certo tempo. Aí no ano 476, o que aconteceu em 476? A queda de Roma. Então, tinha sido ferida de morte uma de suas cabeças, né? No ano 476. Mas nós vamos ver aqui que do meio daquelas 10 pontas ali, surgiria uma ponta pequena, né? Conforme está escrito lá no Daniel 7, e abateu 3 das primeiras pontas. Então essa ponta, ela levantou ali com muito poder, e ela abateu 3 das primeiras pontas: os vândalos, os hérolos e os ostrogodos. Então foi um período ali de guerras, né? O que estava segurando ali a ascensão daquela ponta era justamente aqueles impérios ali. Então, quando eles se fragmentam, né? Quando cai ali o último imperador, aí se levanta esse terrível, aquela ponta pequena ali adquirindo muito poder, né? E nós vamos ver aqui através das leituras que a besta é o poder político. Então aquele poder político ali estava abalado, né? Mas ele ressurge ali com muita força. Então nós vamos continuar lendo aqui. Seu corpo era como de leopardo, e o terceiro lá em Daniel era como leopardo. Seus pés eram como de urso, o segundo era como um urso, né? Tinha a boca de leão, o primeiro era o leão. Então ele adquire aqui realmente particularidades daqueles impérios. Então se trata realmente de uma mesma besta, né? Ela estava ferida de morte por causa das guerras, mas ela ressurge, e aí o povo começa, né, a adorar aquela besta. Quem é semelhante? Quem poderá batalhar contra ela? Aqueles que não têm o sinal de Deus estavam adorando a besta. Aí ela blasfemava, falava arrogantemente. Então ela falava arrogantemente. A ponta pequena falava grandiosamente. Essa ponta, ela falava grandiosamente. Então nós vamos ver realmente que ela era terrível. Adquiriu ali
muito poder. E ela perseguiu também, no Apocalipse 13, os santos por 42 meses. Nós vamos ver nas leituras que faremos à frente no Apocalipse 13. Combateu os santos por 3 tempos e meio, que corresponde exatamente a 1260 anos que houve perseguição contra o povo de Deus, contra aqueles que guardavam os mandamentos de Deus. E Deus leva essa igreja, leva esse povo para o deserto. Ela ficou como se tivesse acabado, chamada de supremacia papal. Então, aonde instituíram outros dias de guarda, mudando os mandamentos de Deus, e o homem se assentou ali querendo parecer Deus, dizendo-se ser filho de Deus, seu filho de Deus, querendo tomar o lugar de Jesus, querendo. Para aqueles que guardam os mandamentos é querendo, mas para aqueles que realmente não observam a lei do Senhor, aceitam e adoram ela. Mas vamos continuar lendo aqui. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu poder sobre toda língua e povo e nação. E adoram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. Então nós vemos aqui que realmente essa ponta pequena, ela guerreou contra os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Quando derrotou esses 3 reinos arianos, aí ela recebe total apoio, Essa ponta recebe total apoio. E o imperador Justiniano o constituiu como cabeça de todas as igrejas. Então, no ano 533, o imperador o constitui como cabeça de todas as igrejas. Então, esta igreja, esse indivíduo, ele realmente tinha um apoio político. E ali ele é constituído como cabeça de todo e ganha realmente muito poder. Ele estabelecia reinos, constituía rei e tirava rei, colocava prefeito, tirava prefeito, então tudo sobre o seu domínio. Então houve uma perseguição ali muito grande àqueles que guardavam os mandamentos, porque realmente o Estado ali tinha recebido todo o poder, Então a maioria dos prefeitos da época, do povo que cuidava das cidades ali, era algo ligado a aqueles religiosos, entre aspas, da época, que saíram daqueles irmãos ali, que o apóstolo Paulo já havia dito lá em 2 Tessalonicenses 2, do verso 5 ao 12, que ia surgir um homem terrível ali, um religioso, entre aspas, e cuidaria em mudar o tempo, as leis e os costumes. Mas vamos continuar aqui no Apocalipse 13. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá.
E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui é a paciência dos santos, né? Está a paciência e a fé dos santos. Então ele adquiriu ali poder, né? Essa besta subiu do mar, que realmente ali é do meio dos povos, né? Havia sido ferida de morte, mas ela foi curada, sua chaga foi curada, e nós vemos que ela recebeu esse poder, permaneceu no poder por 1260 anos. 1260 anos. Mas nós vamos ver que vai surgir uma outra besta, que é da terra, que recebeu daquela primeira besta toda a similaridade da primeira, é muito similar à primeira, e ela faz uma imagem à besta, uma imagem. Então o Papa ali, ele pega ali e constitui, o Papa Leão III constitui Carlos Magno, foi coroado no ano 800, ele era rei dos francos, ou seja, dos franceses. Então ele é coroado ali, um personagem muito religioso, né? Assim, entre aspas, que ele era representado pelo carneiro, né? Algo bem assim, tinha um pouco de religiosidade, e a gente vê que esse personagem foi terrível também. E isso aconteceu no ano 800. Então vamos ler aqui essa besta que subiu da terra, que na verdade é tudo o mesmo sistema, um sistema que o diabo usou para perseguir os santos do Altíssimo, a serviço sempre do dragão, né? Do que se opõe contra tudo que se chama Deus. O verso 11, Apocalipse 13, verso 11: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Ele só tinha a aparência de um cordeiro, mas ele falava como um dragão. Por quê? Porque eles achavam ali que podiam mudar a lei de Deus. Então, esse aqui foi o período quando o poder político religioso estava juntos, andando juntos. Desde o começo já estava. A besta lá era o poder político do começo, tudinho, os impérios. Então, aquela besta ali, o que é? É o corpo do leopardo, as mãos do urso, os pés do urso, a boca como a de leão. Então, nós percebemos que esse animal terrível, ele não surge agora, mas ele surge desde o princípio, porque ele é opositor das coisas de Deus, ele se opõe aos mandamentos de Deus e constitui outros dias de guarda para realmente levar o povo à perdição. Verso 11: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz
que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então aquele império ali que tinha sido fragmentado, ele cria força novamente, foi curada. Então foi curado ali. Então houve a fragmentação dos impérios, as divisões, ali 3 guerrilham contra os reinos do ocidente, e aí depois disso levanta-se outra ponta, a ponta pequena, que nós vamos ver aqui que realmente se trata da religião, né? E ele ali abate 3 pontas, vândalos, os eros e os ostrogodos. E aquela ponta ali foi curada. Então aquela besta foi curada. A chaga mortal fora curada, né? Então, essa segunda besta, que é da terra, que simboliza Carlos Magno, que ele era um rei, e ele foi constituído pelo Papa Leão III, coroado, rei, ele foi coroado, e ali Carlos Magno ele faz uma imagem à besta, e fazem que todos adorem a primeira besta, que deu a essa segunda o poder também. Então nós vemos aqui realmente que o Carlos Magno no ano 800 também, que é aquele mesmo império, ou seja, aquela mesma perseguição que começou no ano 538 e chegou até o ano 1798, com a prisão feita por Napoleão Bonaparte. O Papa Pio VI ali morreu exilado, foi morto na França. Por quê? Porque foi um período determinado por Deus, que seria uma perseguição de 1260 anos, ou 3 tempos e meio, ou 42 meses, que se dá a mesma contagem, e são números proféticos. E quando a igreja ela cessa essa perseguição ali contra a maioria dos ali, porque quando a igreja ela volta do deserto, já tinha vários protestantes aí, ou seja, várias pessoas que tinham saído de dentro daquele mesmo sistema religioso, guardando o dia do domingo, aquele mesma data lá que foi colocado por um homem que se assentou querendo ser Deus, mudando as leis e assinalando as pessoas na sua mão e na sua testa. Então aquele período que não se podia comprar nem vender, a não ser aquele que tinha o sinal. Que sinal? O sinal da besta. Aquele poder que estava ali exercendo, né? Sendo exercido todo aquele poder ali. Então aqueles que tinham realmente o sinal da besta, podia comprar e vender. Foi um período da supremacia papal, que durou do ano 538 ao ano 1798. Então esse foi o período terrível, que é justamente a oposição às coisas que foram constituídas por Deus. Então vamos continuar lendo. E faz grandes sinais, de maneira que fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de morte e vivia.
Então ali, quando esse Carlos Magno, ele foi ele é coroado ali justamente ali, porque se levantaram ali contra o Papa, né, e ali ele conseguiu derrotar, e ele foi coroado e constituído uma pessoa muito importante ali, né? E ele fez uma imagem à besta, para que todos adorassem a primeira besta. Essa é a segunda besta, que recebeu nada mais, nada menos do que a autoridade da primeira. Ou seja, é tudo a mesma besta, com aquele mesmo poder. Enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foram permitidos que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Então os irmãos podem pesquisar lá no Google, quando o Carlos Magno recebeu autoridade, e quem que deu essa autoridade. Então o Google hoje, a tecnologia nos ajuda muito. Só anda em trevas quem quer andar em trevas, porque a palavra de Deus está aí, e nós devemos ser temente a ela, obedecer a ela, né, de livre e espontânea vontade. Ou seja, ninguém é obrigado, mas quando você vê que aquilo realmente que é mandamento de Deus e começa a fazer por espontânea vontade, você está dizendo realmente que você quer dedicá-lo ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória. Verso 15: E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. A imagem da besta falasse. E que fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a besta. Então essa foi a perseguição, supremacia papal, do 538 ao ano 1798. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e livres, e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é de um homem, e o seu número é 666. Então é o número de um homem que se assentou ali querendo parecer Deus, no templo de Deus, e que se assinalou as pessoas. Então aquele que não tinha o sinal não podia comprar e nem vender neste período. Esse período já aconteceu. A marca da besta está aí há muito tempo. E foram marcados, e as pessoas continuam ainda com esta marca, guardando preceitos de homens, guarda de domingo, guarda várias outras coisas que este homem iníquo colocou na mão e na testa das pessoas. São costumes, é um período muito longo, de 1260 anos, que as pessoas foram assinaladas. E não é fácil tirar esse sinal, porque muitos falam, não, mas eu sirvo a um Deus verdadeiro, só um Deus, mas continua guardando o domingo. Você está com um pedacinho do couro do animal, da besta. Então, são várias doutrinas que foram colocadas por esse homem. É o número de um homem.
É o homem que representa a besta, é o homem que representa o falso profeta, é o homem que se assentou lá querendo parecer Deus. E o seu nome é Vicarius Filii Dei. Se você procurar no Google, você vai ver que, pegar os algarismos romanos ali, você vai ver que esse número vai servir naquela simbologia que este homem usa ali. Vicarius Filii Dei. Então, o número está ali. Mas convido os irmãos ainda a lermos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 5 ao 12. O apóstolo Paulo já havia orientado a respeito desse personagem, né? Então, ele não quis ali, né? Ele já avisou os irmãos ali desde o que estava ali realmente segurando ali para que aquele iníquo não tomasse, né? Que ele se levantaria ali do meio dos irmãos ali, da igreja. Então a igreja de Deus é a primeira igreja. Depois se apostataram. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 5 ao 12. Não vos lembreis destas coisas que vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que eu detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o império da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na vinda do Senhor Jesus, esse personagem será destruído, né? Tanto a besta como o falso profeta. Verso 10: E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, essa besta, ela é o poder político, e a imagem da besta, poder religioso. Então, o poder político religioso, os dois que andam juntos, né? Desde o princípio. Então, que possamos estar nos aperfeiçoando a respeito da marca da besta, e possamos estar buscando o sinal de Deus, guardando os mandamentos, aqueles mandamentos que realmente foram escritos pelo dedo de Deus, batismo em nome do Senhor Jesus, reino sobre esta terra. Então essa criação aí feita pelos homens não existem, é antibíblico, purgatório, né? As pessoas dizem que quando morre o bonzinho vai para o céu e o ruim vai para o inferno, ficar queimando. Isso não é verdade. Isso é antibíblico. A palavra de Deus, ainda não chegou o momento dos homens serem julgados, mas chegará brevemente. E a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Brevemente, Jesus, ele virá para esta terra e encherá todos que aqui sobrarem, encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Então, que possamos estar sempre meditando na palavra do Eterno e que possamos estar atentos para que não sermos julgados naquele grande dia e ser condenados. Que possamos estar sempre meditando na palavra do Eterno. Paz seja convosco.